E a gente errou. Então a gente errou na montagem do elenco, porque a gente, ao mesmo tempo que não ganhou uma qualidade técnica muito grande, perdeu muita competitividade, perdeu aquele time de brio, né, de luta, de transição rápida, de velocidade. E aí a gente errou na mão. E aí o torcedor tinha aquela sensação que não tinha garra. Exatamente. Que era um time mais morno, né? Um time mais sofisticado tecnicamente, mas não ia disputar com o Palmeiras, com o Flamengo, com times que tinham uma sofisticação técnica ainda maior do que a nossa. Então a gente nem atingiu o nível técnico alto e a gente, além disso, perdeu a combatividade em campo, né? Aquela coisa do time mais guerreiro. O resultado, o time começou a derrapar ao longo do ano e a gente tem ali em 2020, né? Isso eu estou falando já agora de... Primeiro eu falei de 18 e 19, agora estou falando de 20 e 21. A gente tem em 2020 um ano difícil, apesar de irmos para a final da Copa do Nordeste com o Ceará, a gente perde a final da Copa do Nordeste e a partir dali a gente perde bastante o controle do que a gente vinha construindo em campo. O pior momento, com certeza, começou ali, né? Paralelo a isso, a pandemia, que a gente tinha planejado... Veja o que foi a nossa primeira fase da gestão. Em 2017, o Bahia faturou perto de 90 milhões de reais. Em 2020, 2 anos depois, a gente faturou 190 milhões de reais. Foi o clube brasileiro que mais cresceu em receita nesses 2 anos. Eu me orgulho muito disso. Eu posso dizer que, com todos os defeitos que a gente teve, a gente colocou no Bahia um novo tamanho econômico do clube. O Bahia saiu de ser aquele clube com orçamento de Série B para ser um clube de orçamento de Série A, do tamanho do que ele tem mesmo. O orçamento do Bahia naquela época era em que posição no ranking, digamos assim, nacional? A gente saiu, eu não sei dizer com precisão, mas a gente estava ali a gente chegou em 14º em 2019. Mas saímos de 90 para 190. Sim. Ainda assim, com esse crescimento, a gente ainda era 14º, 13º, 14º, não sei exatamente. Então, assim, futebol é cruel. A gente precisou dobrar de tamanho para chegar em 13º ou 14º. Então, isso tudo na primeira gestão. Chega na segunda gestão, a gente projeta 190 milhões de orçamento em 2019. Chega em 2020, o que é que eu fiz? Projetei 200. Tranquilo, conservador, crescimento de 5%. Eu acreditava que a gente ia chegar em 250 do jeito que estava ali. E aí março, pandemia. 17 de março, fecha o CT, vai todo mundo para casa, pandemia. A gente tinha projetado 200 milhões e a gente arrecadou 120 no ano. Meu amigo, você cair de 200 para 120 é um tombo absurdo. Aí você fala assim, mas os outros clubes também sofreram, não como a gente. Porque a gente tinha uma receita muito concentrada em plano de sócio, bilheteria e venda de jogador. Televisão era 35% da nossa projeção de receita, enquanto vários outros clubes têm televisão com 60%, 70%. E a receita principalmente de televisão... dos eixos Rio-São Paulo, né? Com certeza. E a receita da televisão não mudou. O que mudou foi plano de sócio, foi bilheteria, foi venda de jogador. A gente projetou 30 milhões de venda de jogador, fez 0, praticamente. Muito perto de 0. Então, o que acontece? A gente foi muito impactado com a pandemia. E aí, não é que a pandemia foi a culpada pela má fase da minha gestão nesse meio do caminho, mas ela ajudou muito. Os nossos erros, que habitualmente seriam mais fáceis de serem corrigidos, eles ficaram mais acentuados no momento de dificuldade. Então, assim, se eu tivesse dinheiro em 2020, 2021, os erros que a gente cometeu na montagem do elenco, eu ia corrigir com dinheiro. Eu ia investir mais. E a partir dali eu não conseguia fazer isso. Aí em 2020 a gente suou, mas a gente permaneceu na Série A. 2021 foi a enganação, né? No sentido pra gente mesmo, a ilusão. A gente começa em 2021 e a gente ganha a Copa do Nordeste. O que eu fiz? Eu tinha barateado a folha do clube por uma questão de responsabilidade financeira mesmo. Falei, estamos lenhados aqui, né? Não tem dinheiro para fazer nada. Financeira e fiscal, né? Fiscal, com certeza. Assim, a gente baixou a folha de 5 milhões e meio para 4 milhões. Um risco muito grande. Foi uma atitude arriscada da nossa parte. Mas eu me iludi com a Copa do Nordeste. A gente ganha a Copa do Nordeste, eu falei, esse time vai pro Brasileiro assim, eu não vou contratar mais. Eu vou segurar a grana, porque eu tenho responsabilidade com o meu clube. Resultado, a gente foi, termina 2021 rebaixado. O rebaixamento não acaba ficando mais caro depois que para analisar? Claro que fica, mas depois que para analisar. Aí o engenheiro de obra pronta fica fácil, seguinte, né? Velho, qual é a decisão? A gente estava até julho, agosto ali, performando bem no Campeonato Brasileiro. 12º, 13º. Pode olhar a tabela lá como é que estava. Até o momento da janela de contratação, a gente não tinha um risco iminente de rebaixamento. O time começou a perder força, porque a gente não tinha um banco de qualidade. O time titular começa a cansar, muito jogo. A gente não tem... o cara machuca, o cara cansa, mentalmente começa a ficar muito desgastado. O que acontece? A gente não tem reposição, não dava mais para contratar. Eu achava que a gente ia, de fato, se manter na Série A. A gente tem muito erro de arbitragem, já falei algumas vezes sobre isso, mas deixa esse assunto aqui de lado.
Aquela mão do Juventude, né? Não tem dúvida. A mão do Juventude e a Teve mão o jogo do Flamengo também. A mão de Conte ali que começou. Depois uma série Teve de um outros. terceiro Atlético que Mineiro, São Paulo, um pesou monte de coisa assim que é realmente muito esquisita. Mas assim, a responsabilidade foi nossa. Nós erramos em 2021. A gente errou e não tinha dinheiro para consertar. E aí, para mim ali, 2021, a gente conclui o pior momento da minha gestão. A gente vai para o rebaixamento, eu chego no fundo do poço. Pensou em renunciar ali? Não, nunca pensei. Se falava muito nessa época que a depender do resultado você sairia. Eu tinha na minha mente que o meu legado com o Bahia, o maior legado que eu poderia deixar no Bahia, era uma estabilidade política. Eu tinha que resistir. Porque é o seguinte, meu amigo, não dá para você dizer que o presidente que é rebaixado no futebol brasileiro tem que renunciar. Isso é uma prática completamente... Eu não ia entrar no rol desses covardes. Eu não ia entrar. Apesar de achar que muitas vezes o cara não aguenta mesmo a pressão porque é muito forte. Meu irmão, é uma pressão que ninguém tem noção. A pessoa pode imaginar, mas ninguém tem noção. Porque é 300 pessoas na porta de sua casa, falando soltando um pouco fogos. Até do adversário, sem querer, mas o próprio Fábio Mota passou por uma situação em janeiro de 2023, quando o Vitória estava numa fase bem ruim, de ameaça de morte. Claro. Contra ele e contra a família. Claro. Então é só um exemplo de coisa. Você chegou a passar por esse tipo de situação também? Eu tive crucifixo lá, enterrado no CT com meu nome. Tipo o que aconteceu recentemente com o Ademir, enfim. Mas, gente, pra alguém botar um crucifixo lá, o cara não precisa ter uma arma, uma faca, nada. É só pegar e fazer o crucifixo de madeira e botar lá. Isso vai dar repercussão, vai sair no Bahia Notícias, vai sair no jornal, vai sair no... O cara quer isso. O cara quer a fama. Mas assim, era um momento de fundo do poço pra mim. Só que eu tinha muita convicção no projeto. Nós caímos em 2021 por um acidente. Não era pra ter caído. Não era pra ter caído. E eu falo assim, eu preciso resgatar a alegria dessa torcida. Eu preciso entregar o Bahia de volta. Quando eu virei presidente do Bahia, lá em dezembro de 2017, eu só tinha um objetivo. Eu preciso entregar um clube melhor do que o clube que eu peguei. Esse era o meu objetivo. O que é esse melhor? Que intensidade é essa? Vai ser um absurdo de melhoria? Não sei. Vamos ver como a vida vai me levar aqui dentro. Mas eu quero entregar um clube melhor. Eu não podia renunciar ali. Eu tive que resistir. Pelo meu clube, pelo futebol brasileiro, que tem que esquecer essa lógica de rebaixamento, tem que renunciar. Então, assim, pelo meu clube, eu falei, eu vou resistir. Conversei com minha família e falei assim, confiem que tudo vai dar certo. E eu me lembro, já falei essa coisa uma vez, mas eu me lembro do aniversário de meu filho, 12 de março, de Theo, meu mais velho, que desde muito cedo, ele me acompanha nos jogos. Hoje, meus 3 filhos são envolvidos e gostam muito do futebol, mas Theo é o mais velho, hoje tem 14 anos. Todos torcem pro Bahia? Todos, claro. Eles tiveram liberdade de escolher. Eles tiveram liberdade de escolher ou torcer pro Bahia ou virar os meninos de rua. Eles escolheram livremente torcer pro Bahia. Então, assim, Theo, era aniversário dele, era Bahia e Jacuipense da Fonte Nova. E se o Bahia perdesse da Jacuipense, a gente podia entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Baiano. E foi um aniversário muito tenso. Ele me abraçou e falou, pai, se você não conseguir, você renuncia, você desiste. Eu falei, filho, no dia que eu achar que eu não consigo, eu vou sair. Mas eu acho que eu vou conseguir. E era porrada, era bamou da porta, era eu sem conseguir sair na rua, essa coisa. Mas eu tinha o sentimento muito claro de que eu conseguiria superar aquela fase. Que aquela fase tinha ali por trás uma consistência do projeto que muita gente não via pelo resultado imediato do futebol.